Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo, o sexto estudo do nosso estudo aí sobre as bem-aventuranças. A gente está aí no sexto degrauzinho, né? Então, hoje a gente vai falar sobre bem-aventurados, os que têm o coração puro. Algumas terminologias mudam, bem-aventurados os de coração puro, bem-aventurados os que têm puro coração, mas é só uma questão de terminologia. Então, o versículo que a gente está estudando hoje, bem-aventurados os que têm, escrevi errado aqui, bem-aventurados os que têm puro coração, os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Isso está em Mateus 5:8, tá? E aí a gente tem essa foto bem sugestiva da pureza do coração, né? Jesus nos trazendo aí essa mensagem, né? Então, só para a gente relembrar, a gente está estudando as bem-aventuranças de acordo com os estudos de Simão Pedro, né, que ele coloca as bem-aventuranças como uma escada, como degraus a serem alcançados sucessivamente, para que a gente possa chegar aí num estágio mais avançado da nossa evolução, onde cada degrau conquistado significa que eu adquiri uma virtude do estágio anterior, do degrau anterior. Então, só para a gente relembrar, tá? No primeiro degrau, a gente aprendeu sobre a humildade, que é bem-aventurados os pobres de espírito, a primeira bem-aventurança. As virtudes que são dissociadas aí da humildade se tornam vaidade, orgulho e prepotência, tá? Então, no primeiro degrau, a gente adquire aí a humildade. No segundo degrau, em bem-aventurados os aflitos, a gente vai aprender e vai adquirir a resignação. E resignação é o consentimento do coração de acordo com o próprio evangelho, tá? A humildade nos torna responsável pelo nosso próprio sofrimento. Então, só para a gente reforçar, tá? Se eu não tenho a humildade, eu não consigo ter a resignação, eu não consigo me perceber como responsável pelo meu próprio sofrimento. No terceiro degrau, a gente vai adquirir a mansuetude, bem-aventurados os mansos, ou bem-aventurados os pacíficos, tá? Não os pacificadores, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos. No quarto degrau, a gente adquire o senso de justiça, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aí a gente vai ter a misericórdia, no quinto degrau, bem-aventurados os misericordiosos. E hoje a gente vai adquirir, né, aprender a adquirir, vai entender que o degrau, esse sexto degrau, dessa sexta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm o coração puro, ele vai nos trazer como virtude a ser adquirida, que é a pureza. Então, a gente vai entender um pouquinho o que vem a ser essa pureza, tá? Então, o que é a pureza, né? Vamos começar a entender por aí. No dicionário, a gente vai encontrar que pureza é a qualidade do que é puro. Livre de impurezas, alterações, acréscimos, é uma puridade. Pureza do ar, ou no sentido figurado, sem maldade nem malícia. Pureza dos costumes. Normalmente, a gente vai associar a pureza com a ingenuidade, com a simplicidade, com um ser simples, um ser puro, um ser ingênuo. E a gente vai entender que não é isso, na verdade. A pureza, ela é diferente da ingenuidade. Aí Simão Pedro vem dizer assim para a gente: muitas vezes entendemos pureza como ingenuidade,
como o que não sabe o que é maldade. É ingênuo, é puro, né? Não sabe o que é o mal, o que é maldade, é ingênuo. Não é isso, ele vem falar pra gente, que o coração puro, ele sabe o que é a maldade. E é justamente por saber o que é a maldade que ele é bom. Então, a partir do momento em que eu sei o que é a maldade, eu opto por não praticá-la. Então, para não praticá-la, eu preciso saber o que é. É diferente de ser ingênuo, tá? Aí ele fala, é justamente por saber o que é maldade que ele é bom e não pratica a maldade, nem se compraz com ela. Não dá para alegar ignorância na pureza. A pureza, ela advém junto com o conhecimento. Então, se conhece, se sabe o que é, mas se opta por não fazer, se opta por não praticar maldade, por não ser maldoso. Então, ela não é, a ingenuidade, ela está associado com o não conhecer, a falta de experiência, é ingênuo, não passou por aquilo, não sabe o que é, e é como se não conhecesse. Então, vamos, mais para frente, né, Jesus vai tocar nesse ponto em que essa pureza, ela é associada às crianças, no sentido de não se ter essa maldade, de não se ter esse comportamento e tudo mais. Como nessa foto, que é extremamente sugestiva, né? A ingenuidade dessa criança tentando levantar a cruz, né, de alguém que está caído no chão, no sentido de ajudar. Isso é a ingenuidade, tá? Então, a pureza não, tá? Reforçando, a pureza conhece a maldade, ela conhece o que é errado, ela conhece o que o que deve ser evitado, e é por isso, pelo conhecimento, por saber o que ela opta por não fazer, que ela não se compraz, que ela não se mancomuna aí, tá? E ainda de acordo com Simão Pedro, o coração puro, ele não é ingênuo, né? E essa fala, ela vem junto com a fala de Jesus, que diz, sedes prudentes como as serpentes e inocentes como os pombos. Então, seja inocente, mas seja também astuto, seja também prudente, saiba onde você está pisando, saiba que caminhos você está percorrendo, saiba onde você está se colocando. Não seja ingênuo, seja astuto, seja prudente. O coração puro é prudente, ele sabe o mal e saber o bem do mal, né? Ele sabe diferenciar o bem do mal. É o coração que tem a coerência, que tem a prudência, e só se desenvolve a prudência sendo misericordioso, justo, manso, resignado e humilde. Ou seja, eu só consigo estar lá no 6º degrau, eu só consigo ter a pureza se eu for misericordioso, todas as virtudes adquiridas e conquistadas nos degraus das bem-aventuranças anteriores, tá? Então, para que eu seja puro, eu preciso ser misericordioso, seja justo, que eu seja manso, resignado e humilde, tá? E é essa construção toda, de todos esses degraus, toda essa condução da pessoa ser pura, é isso que facilita, é essa construção que dá a condição da pessoa ser pura. É aquela pessoa que demonstra isso no seu agir,
ela não vai, ela não precisa falar, né, "Ai, eu sou puro, eu sou sábio". Não, o próprio agir dessa pessoa faz com que você saiba que ela é uma pessoa pura. Não é ingênua, ela é astuta, ela é prudente, mas ela é pura, ela opta pelo bem, mesmo vendo o mal. É a simples presença da pureza, vai falar Simão Pedro. E ele coloca essa situação muito e usa como exemplo a passagem em que Jesus expulsa os vendilhões do templo. Então Jesus chega e fora daqui, todo mundo fica desesperado e sai, né? E começa a sair. Jesus está um pouco enfurecido, mas ele não precisa fazer grandes alardes para isso, porque a própria presença dele, a própria condição moral, né, a presença moral, a presença da pureza, faz com que as pessoas já saiam de lá e percebam o erro, né, o grande erro que estão cometendo. E aí a gente vai entender que as pessoas não tinham condições de reagir nesse momento, nesse fato específico, elas não tiveram condições. Tamanho era o amor que Jesus passava e que constrangia, como dizia o apóstolo Paulo, né, o amor que constrange, né, um amor tão puro, né, é tamanha a pureza de Jesus que chega a constranger, né. Paulo diz isso numa das cartas que ele escreve aos Coríntios, ele vai colocar: "O amor de Cristo nos constrange". Dada essa pureza, essa presença, essa força dessa pureza que Jesus tinha, e que acaba aí colocando toda essa questão de exemplificação, né, de se envergonhar diante esse amor todo. E qual é a consequência da pureza, né? Toda bem-aventurança tem a sua consequência. Qual é a consequência da pureza? A consequência da pureza é verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mas o que é ver a Deus, né? O que é essa consequência? Como que a gente vê isso? O que é isso? Ver Deus é vê-lo nas pessoas. Se todos nós, criaturas de Deus, trazemos em nós a essência, se todos nós somos criaturas de Deus, nós trazemos em nós mesmos a essência do Criador. Assim, o coração puro vê Deus porque ele vê a essência de Deus nas pessoas. Então, o coração puro, ele vai ver essa essência nas pessoas. Além da maldade, né? Além, no sentido, não além, apesar de, a mais. Além, ultrapassa. Além da maldade, ele vê a potencialidade dessa pessoa. Ele não está preocupado com o possível mal que essa pessoa está fazendo. Jesus fazia muito isso, né? Inúmeras passagens, ele via essa potencialidade. Então, na passagem de Zaqueu, que Zaqueu sobe na árvore e ele se oferece para, ele pede abrigo na casa de Zaqueu. Então, ele vê essa potencialidade toda, tudo aquilo a mais, além, que ultrapassa aquilo que a gente simplesmente olha, aquilo que a gente vê superficialmente.
Além da maldade, ele vê as potencialidades, e se não for a pureza e todas as virtudes adquiridas nesses estágios anteriores, como a gente já falou, esse coração não verá a essência e logo não verá a potencialidade. Então, se a gente não olhar a pessoa apesar de, a gente só está enxergando aquilo que é, a gente ainda não tem essa pureza, a gente ainda não adquiriu essa pureza. Não nos é tão simples assim olhar as pessoas apesar de. E aí, antes de eu contar a historinha, só para a gente entender. Quando a gente consegue ver além, a gente consegue ver tudo que a gente pode aprender com aquela pessoa. Interessante, eu acho que eu já devo ter contado isso em alguns momentos. Quando eu trabalhava na Fundação Casa, tinha um garoto que ele estava lá, recluso, e ele tinha uma série de deficiências intelectuais e tudo mais, e ele estava lá. E isso era um grande problema, porque ele dificultava as coisas para os outros meninos, no sentido de não ter paciência, de exigir dos outros. Ele usava toalhas, usava escova de dente dos outros, e por aí vai. E um dia, atendendo um garoto, ele falou: senhora, eu não suporto mais conviver com esse garoto, esse determinado garoto, porque tá difícil, eu não tenho mais paciência. Falei, poxa, eu entendo a dificuldade. Se você já parou para pensar tudo que ele pode te ensinar? Eu questionei. E aí ele disse assim: imagina, ele é um bobo, ele é um retardado. Ele usou esses termos. O que ele vai me ensinar? Eu falei, olha, ele vai te ensinar a ter mais paciência, ele vai te ensinar que as dificuldades dos outros são muito difíceis para nós que não as temos. Ele vai nos ensinar sobre a gente olhar o outro com mais amor. É esse o olhar, é esse o olhar que a gente precisa ter para com as pessoas, enxergando essa essência do Criador, enxergando a potencialidade. Poxa, pode parecer simples, mas você pode aprender, e isso a gente trazendo para o nosso cotidiano, a gente vai ver quantas pessoas a gente tem no nosso convívio diário que nos ensinam ou podem nos ensinar o tempo todo grandes coisas, grandes lições, grandes situações, grandes reflexões essa pessoa pode nos trazer. E se a gente conseguir olhar o apesar de, né? E aí eu quero contar uma historinha que tem a ver com essa questão de enxergar a Deus. Então, havia um pequeno menino que queria se encontrar com Deus. Um dia, ele encheu a sua mochila com pastéis e suco e saiu para brincar no parque. Quando ele andou umas 3 quadras, ele encontrou um velhinho sentado em um banco da praça olhando os pássaros. O menino sentou-se junto dele, abriu a sua mochila e ia tomar um gole de suco, quando olhou para aquele senhor idoso e percebeu que ele estava com fome. Então ele lhe ofereceu um pastel. O velhinho, muito agradecido, aceitou e sorriu para o menino. Era um sorriso que brilhava. Tal era o agradecimento. Seu sorriso era tão incrível que o menino quis ver de novo. Então ele ofereceu um pouco de suco. Mais uma vez o velhinho sorriu. O menino estava tão feliz, ficaram sentados ali, sorrindo, comendo pastéis e bebendo suco pelo resto da tarde, sem sequer falarem um ao outro. Apenas olhares e sorrisos eram trocados. Quando começou a escurecer, o menino estava cansado e resolveu voltar para sua casa.
Antes de sair, ele se voltou e deu um grande abraço naquele senhor. Aí o velhinho deu-lhe o maior sorriso que o menino já havia recebido. Quando o menino entrou em casa, sua mãe, surpresa ao ver a felicidade estampada na sua face, perguntou: "O que você fez hoje que te deixou assim? Que te deixou tão bem assim? Está tão feliz?" E ele respondeu: "Ah, mamãe, passei a tarde com Deus. Você sabia que ele tem o mais lindo sorriso que eu já vi?" Enquanto isso, o velhinho chegou em casa com o mais radiante sorriso na face e seu filho perguntou: "Por onde você esteve que está tão feliz, papai? Nunca tinha te visto tão bem assim." E o menino respondeu: "Filho, comi pastéis e tomei suco no parque com Deus. E sabe de uma coisa? Ele é bem mais jovem do que eu pensava." Me emocionou muito quando eu li essa história, porque ela é de uma simplicidade, de uma pureza tão grande, que é mais ou menos isso. A gente não precisa falar, a gente não precisa trocar uma palavra, mas a gente consegue oferecer para o outro, não interessa quem ele é, né? Eu acho que o mais importante, o mais bonito, não houve uma preocupação nessa história de quem era o senhor ou de quem era o garoto, porque estava sozinho, porque que não deixava de estar sozinho, porque que estava com fome. Não existem porquês. Só existe o olhar e aquilo que se pode oferecer. E justamente isso, esses dois personagens, eles viram apesar de, e aí eles encontraram Deus, porque eles conseguiram perceber a essência, né? E isso é o ponto-chave, o apesar de, né? E aí a gente vai, depois dessa tomada geral, a gente vai para o Evangelho e ele vai trazer alguns tópicos bastante interessantes e óbvio, né? Que é importante a gente citar. Aí ele vem falar da pureza, da simplicidade da pureza de coração dentro do capítulo, né? Que eu tô aqui com ele, é o capítulo 8, os que têm o coração puro, bem-aventurados os que têm o coração puro. E aí Jesus, uma dos principais pensamentos do capítulo é deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Né? Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Né? Então Jesus, ele vai comparar essa pureza de coração com a simplicidade e a pureza das crianças. É claro que aí o capítulo ele vai se desenrolar falando da importância da gente não esquecer que muitas vezes o espírito daquela criança é um espírito bastante idoso, um espírito velho, um espírito com extremas potencialidades, com uma bagagem enorme, mas ele pede para que a gente seja nessa simplicidade, como a daquela garotinha que estava tentando ajudar a estátua de Cristo erguer a cruz. Então, é essa pureza que a gente vê. E aí eu vou ser repetitiva e redundante, eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar mais um, porque assim, eu acho que é uma das passagens da minha vida que eu tenho, assim, fascínio de ter vivido isso e de ter experienciado essa inocência, essa pureza. Eu morava, quando criança, eu morava numa cidade muito pequenininha no interior do interior de São Paulo. Eu devia ter uns
5 anos, porque eu lembro que eu não estava na escola ainda. E aí bateram palma em casa e era naquela época que se pedia um pão duro, né? E aí uma outra criança veio e pediu pão. Aí eu fui, perguntei para minha mãe disse assim: "Ah, diga para ele que não tem nem para você", né? E eu fui e disse. Aí eu lembro que eu entrei em casa e aí minha mãe olhou para mim e falou: "De onde você tá comendo esse pão?" E eu falei para ela: "Você falou que não tinha nem para mim, o menino deu um pedaço do pão dele para mim". E eu entrei comendo o pão dele. E eu gosto dessa história por conta dessa inocência, tanto da criança que deu, quanto da minha enquanto criança de aceitar. Hoje hoje eu não aceitaria, né. Então é disso que Jesus fala, para que a gente não perca isso, para que a gente não perca essa inocência, para que a gente não perca essa pureza, para que a gente deixe ela sobressair. E aí eu lembro muito de uma superiora que eu tive na própria Fundação Casa, que ela dizia assim: "Muitas vezes não se corrompa pelo meio", né. E isso é muito sério. Muitas vezes a gente hoje, por exemplo, eu não aceitaria o pão de uma pessoa que eu não conheço, principalmente em situação de rua. Não, não aceitaria. Por quê? Porque eu já me corrompi pelo meio, eu já me perdi nessa pureza de olhar e ver o apesar de, a tamanha inocência daquela criança que me deu um pedaço do pão dela, né. Então a gente fica pensando, quando Jesus fala isso, dessa pureza, não é que o reino de Deus é das crianças, não, ele é daqueles que têm esse coração puro. Aí a pureza infantil, ela não está na ingenuidade, né, não é no não saber, mas sim em ver a bondade em todas as pessoas. É muito difícil, pode ver, a gente ensina, não converse com estranhos, é óbvio, a gente vive um mundo muito difícil, em que a gente precisa alertar os nossos filhos, né. Mas a criança vê além ela vê além daquilo que está, ela ela olha e vê a bondade, ela vê a potencialidade, né. Eu lembro que a minha sobrinha, hoje já tá uma mocinha, mas quando ela era menor, todo mundo da rua era amigo dela, todo mun não importava, eu morava numa cidade diferente da minha mãe, e todo lugar que a gente ia, ela: oi amigo", né, assim, muito toquinho, todo mundo era amigo, ela queria brincar, ela já chamava: "Ah, vai lá na casa da minha tia", né. Então, não vê essa maldade, ela vê o que a pessoa tem de bom, e a criança tem isso, né, eu acho que isso é uma coisa muito bonita, de ver essa bondade que existe, né. E aí o evangelho continua: "A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal", né. E isso o evangelho traz essa citação quando ele fala da questão do adultério, né. Mas eu quis abranger outras coisas, não simplesmente a questão do adultério, mas assim, essa
A partir do momento em que você se torna você adquire essa pureza, você se torna um pouco mais suscetível às boas questões, às boas coisas, o seu pensamento também muda, né? A gente consegue aí vibrar numa outra faixa, um outro nível de padrão de pensamento e de sentimento. Então, o Evangelho vem trazer que essa pureza, ela não está somente nos nossos comportamentos, em a gente olhar a outra pessoa e ver as potencialidades dela, mas ela está no momento em que eu também consigo pensar, em que eu adquiro a capacidade de modificar o meu pensamento, e através do meu pensamento, eu também trazer essas coisas boas. E aí, Joana de Ângeles muito sabiamente vem dizer que o homem pode ser considerado pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Então, a gente é o que a gente pensa, né? A gente sabe que o nosso pensamento é o que emana as nossas energias, é o que faz a gente se juntar ou se distanciar de situações, de pessoas e tudo mais. Né? É essa onda vibracional que a gente emite através do nosso próprio pensamento. Então, o que a gente tem pensado? Por que as situações têm sido repetidas e constantes na nossa vida? Que padrão eu tenho pensado? O que eu tenho exteriorizado? O que eu tenho emanado do meu coração, de dentro de mim, e faz com que as pessoas me enxerguem daquela forma, que de repente não é a forma que eu sou. Então, aonde eu preciso mudar? O que eu preciso fazer diferente? O tipo de pensamento, o tipo de sentimento que eu estou vibrando, em que padrão eu tenho escolhido vibrar, em que padrão eu tenho escolhido me posicionar diante das situações, para que as pessoas me vejam daquela forma ou para que eu atraia aquelas situações repetidas de sofrimento. Então, tudo vai do que eu penso, do que eu sinto, do que eu emano, né? Então é muito forte quando ele fala que essa pureza, ela também está no pensamento. O que tem, né, aquele que tem um coração puro, nem sequer pensa. Então, eu tô longe disso. É muito complicado. Existem situações em que a gente consegue, existem outras que a gente não consegue, né? Isso tem a ver com o nosso padrão vibratório, com nossa questão evolutiva. E tá ok por hora. A questão é, eu já sei, então eu preciso tentar modificar isso, eu preciso tentar alterar essa sequência que faz com que eu ainda vibre no mal. Porque se a gente entendeu que o nosso pensamento, que o nosso coração, né, ele emana essas vibrações, então se eu penso no mal, eu estou vibrando no mal, eu estou emanando mal. Então, óbvio que as energias que vão se conectar a esses pensamentos são energias ruins, são energias de sofrimento, de dor, do mal, né, por conta daquilo que eu estou emanando, né? Pecado por pensamentos. E aí, Emmanuel, no livro de respostas, acho que é isso, o livro de respostas, ele vem dizer que o pensamento é vida, que a vida é criação. A criação vem do desejo e o desejo é uma semente. Isso é muito sério, né?
Semente plantada no terreno da ação traz fruto que lhe corresponde. Toda semente produz. A escolha. Então, se o meu pensamento está relacionado à criação, que está relacionado, o meu pensamento cria, e ele está relacionado ao meu desejo, e esse desejo vai ser uma sementinha que eu vou plantar, eu tenho que tomar cuidado com esse plantio, porque essa semente vai produzir. E aí depois eu não posso reclamar da minha colheita, né? Eu estou escolhendo. Emmanuel, né? Com esses puxões de orelha na gente. E aí ele fala, o Evangelho também, ele vai falar dessa verdadeira pureza, né? Ele vai citar a passagem em que Jesus é convidado para uma boda, se eu não me engano, e ele não lava as mãos para comer, né? O que era hábito na época. Bom, hoje também, mas mais do que nunca. Mas ele não lava as mãos e tal. E aí, né, os fariseus e tal, as pessoas começam a falar, e aí ele vai falar, de acordo com Mateus, que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque procede do coração. E a gente volta aqui e faz todo o sentido quando fala que o nosso desejo, né? O nosso desejo vem do coração. O que a gente deseja, o que a gente quer. Então, ele vem do coração. Então, procede do coração porque é um desejo, é um pensamento, é uma semente. E é essa semente que vai contaminar o homem. Não é aquilo que eu coloco para dentro do meu corpo. É óbvio que a gente aí tá falando, não vale lembrar daquele ditado da nossa avó que o que não mata engorda, né? Não é isso. É essa questão espiritual. É óbvio que é dessa questão que a gente está falando, né? Então não é o comer de mão suja, não é eu estar quebrando uma regra ou eu estar quebrando um protocolo que vai me contaminar e vai fazer de mim impuro. O que faz de mim impuro é a semente que eu estou plantando, é a semente que eu estou é o que eu estou semeando, porque disso virão os frutos, e os frutos vai me dizer quem eu sou. O que diz quem eu sou, o meu comportamento, o meu pensamento, né? É essa sementinha que eu plantei. É isso que vai dizer quem eu sou. Então, Jesus fala muitas vezes isso, né? Nesse sentido, nesse simbolismo, de não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai, porque ela vai proceder do coração. E aí outro tópico colocado no Evangelho fala sobre os escândalos, né? Se sua mão é motivo de escândalo, corte, se seu olho é motivo de escândalo, arranque-o, né? Óbvio que tudo no sentido figurado. E aí Joana de Ângeles vem nos orientar que tudo o que viola o equilíbrio, o estabelecido, constitui um escândalo, né? O que vem a ser escândalo. Tudo aquilo que quebra com o equilíbrio, tudo aquilo que viola esse estabelecido, ele vem a constituir um escândalo, um atentado irreverente contra a ordem. Com tudo aquilo que perturba o equilíbrio é o escândalo. Em consequência, os efeitos do ato nocivo produzem ressonâncias desumanizando o indivíduo e, com ele, o grupo social em que ele está inserido. Então,
tudo que eu faço que vai tumultuar o meu ambiente, que vai tumultuar o grupo em que eu estou inserido, se eu perturbo os meus vizinhos, se eu perturbo na minha casa, se eu brigo, não importa com quem, eu estou gerando um desequilíbrio e isso vem a ser um escândalo. E aí ela continua: quando o indivíduo escandaliza, quando ele se comporta dessa forma, quando ele escandaliza, ele prescreve para si consequências infelizes e é levado a percorrer o caminho de volta com aqueles que feriu ou a enfrentar os acidentes morais que ficaram no curso das suas ações. A lei de ação e reação, né? Então a Joana vem aí nos dizer que nenhum escândalo passa desapercebido. A minha própria necessidade de corrigir o meu ato, de corrigir o meu erro, vai fazer com que eu enfrente essas consequências, né? Então aí a gente vai lembrar que Deus não pune, que Deus não castiga, que Deus é só amor, Deus é só bondade. Então, tudo o que sofremos e que hoje achamos, ai, não merecia passar por isso. Não, eu merecia tanto que estou passando, tanto que escolhi passar. Ai, Helena, eu não escolhi. Não, escolheu. A partir do momento que você sabe o que você planta, ainda que a gente não tenha real consciência nessa vida, eu escolhi. A colheita é obrigatória. A gente não tem como evitar. É o nosso pensamento, é a nossa sementinha, é o nosso desejo, né. É interessante que tem uma passagem que, assim, que ela fala justamente isso, dessa questão da gente escolher com cautela, com sabedoria. Hoje a gente já tem consciência disso, então a gente já tem condição de diminuir, de refletir, de repensar, de colocar os nossos atos de forma a olhar o outro com um pouco mais de amor, tentando evitar um pouco dessas consequências, um pouco desse mal que a gente escolhe para nós mesmos, né. E eu adoro essa passagem de Mateus, né, nas falas de Jesus, que ele vai dizer assim: "É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem". Então, assim, por que que Deus permite? Né, eu acho que vale essa reflexão. Deus permite o escândalo por 1.000.000 de motivos. Porque Ele pode fazer com que a gente teste ou a gente treine a nossa bondade, Ele pode fazer com que a gente reflita sobre o mal que a gente causou, Ele pode fazer com que a gente estenda a nossa mão. E ele não faz a pessoa, fazer o escândalo, né, ele não incita o homem a fazer um escândalo, a fazer um mal, mas ele aproveita aquela oportunidade para reparação do próprio erro, para para o despertar da nossa consciência, do cuidado, do auxílio. Então a espiritualidade ela é muito econômica, ela é muito sábia nesse sentido de aproveitar as oportunidades, né. Então, é óbvio que Deus não gosta das guerras, mas elas existem, porque algumas pessoas precisam passar por ela, porque outras pessoas podem, auxiliar de alguma forma, tornando os seus atos um pouco mais bondosos.
Então, a espiritualidade vai usar desse escândalo, né, como uma oportunidade de favorecer tanto aquele que precisa reparar um mal causado, quanto por aquele que tem oportunidade de praticar o bem, né? Mas ele é muito claro, então o escândalo é necessário que haja, até por conta da nossa própria questão evolutiva. Então, o escândalo é necessário, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. A guerra, de repente, ela é necessária, mas ai daquele que ocasiona a guerra, né? Ele está aí plantando a sua sementinha. Helena, isso nunca vai ter fim? Vai, graças a Deus vai. Somos todos fadados a anjos, né? Então a gente aí tá caminhando, vai chegar um dia que a gente vai cansar disso. Olha que maravilha, né? E aí as coisas vão ser diferentes, né? Mas por enquanto ainda é necessário. E aí o Evangelho vai nos explicar justamente isso. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escolhem, né? Então, é só para reforçar essa explicação, né? E aí, nossa, Helena, mas é tudo tão difícil, é tudo tão penoso. A pessoa que é tudo tão pesado. Mas não, né? Eu acho que o fato de nós termos a possibilidade de pensar e de refletir sobre tudo isso já é um passo a mais do que a gente estava antes, né? Hoje, de repente, eu até tenho uma atitude inadequada, mas, poxa, isso não é legal, eu fiz de novo, vamos lá, vamos reparar o mal. Eu já consigo refletir sobre esse comportamento, sobre essa escolha ruim, tipo, olha, pisei na bola de novo, né? E isso já é um grande passo. A ideia desse estudo não é a gente ver o quão lá embaixo a gente está, né? O quanto nem o primeiro degrau eu, Helena, consegui subir ainda, mas a gente conseguir compreender que, poxa, tem dias que não é tão penoso, em que, olha, eu até consigo olhar o outro com outros olhos, mas tem dia, eu brinco muito, muito, e é uma brincadeira de fato, que eu quero muito, muito ser como Jesus, mas eu sou muito parecida com Pedro, né? Eu quero muito olhar para o outro com esse olhar de misericórdia, de bondade, de amor, mas eu ainda saio por aí cortando a orelha do povo, né? Mas eu já consigo refletir sobre isso, né? Refletir sobre esses comportamentos, sobre esses pensamentos, e até refletir, tipo, olha, mais uma vez não consegui ser como Jesus, né? Eu ainda sou Pedro, né? E refletir sobre isso já é uma grande coisa, né? Então, só para a gente encerrar, uma frase de Leon Denis, para confortar o nosso coração, que os mundos que brilham no âmbito dos céus são as tuas moradas futuras. A herança que Deus te reserva, tu és para sempre um cidadão do universo. Então,
A gente não precisa ter pressa, a gente não precisa se desrespeitar, a gente não precisa se punir, a gente não precisa se atropelar, né? A gente pode refletir sobre tudo isso e ter amor por nós, né? Eu acho que isso é muito importante. Respeitar o nosso tempo, respeitar as nossas dificuldades, não usá-las como desculpa, mas compreendê-las e aceitar que a gente também pode mudar, né? Que é um pouquinho por vez. Então, não consigo ainda ser como Jesus, mas vamos aí tentar ser um outro apóstolo, né? Que não o Pedro que sai por aí cortando a orelha de todo mundo, né? Mas que a gente possa aí ser um pouquinho diferente do que éramos ontem. Um pouco mais reflexivos, um pouco mais, com um olhar um pouco mais amoroso. Se eu ainda não consigo olhar o outro e ver a potencialidade, que eu pelo menos não enxergue o mal, né? Que eu não me corrompa pelo meio, que eu consiga ver o que de bom, pelo menos ele pode me oferecer, já que de repente eu não vejo o bem que ele é capaz de fazer, o que eu posso aprender com ele, o que eu posso aprender com as situações que me acontecem, porque a gente está aí, a gente é do universo, a gente tem a eternidade toda. Um dia a gente vai ser anjo, né? Não por hora, mas um dia a gente vai ser. E que Deus possa nos fortalecer e nos auxiliar nessa caminhada.